Glória a Deus. João, capítulo de número 20. E se você abriu sua Bíblia, diga amém. Amém. Se você não abriu, diga escola dominical. Escola dominical. Glória a Deus. Irmãos, uma passagem bastante conhecida que o Senhor colocou no meu coração nessa tarde, enquanto eu consegui fugir deles e eles não me achavam em casa. João, capítulo de número 20. Isso. Eu fugi lá dentro de casa um horário lá, eles conseguiram ficar me procurando e eu escondido para preparar um pãozinho para você aqui em nome de Jesus. Amém? João capítulo 20, a partir do versículo 21, mais uma vez. Quantos querem palavra de Deus para o seu coração, digam amém? Amém. Diga assim comigo: Assembleia de Deus, Ministério do Belém, adorar, evangelizar, discipular, cuidar. A responsabilidade é minha. é minha, de cada um de nós, em nome de Jesus. Versículo 19 a partir diz assim: Ao cair a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse: Paz seja convosco. Amém. Glória a Deus. Pode tomar seu assento, por gentileza. Esse texto que nós lemos da palavra de Deus no dia de hoje, ele é bastante emblemático para mim. No Novo Testamento é o texto que eu mais gosto. Esse é meu texto favorito do Novo Testamento, porque ele trata de um momento absolutamente ímpar da história da igreja do Senhor Jesus Cristo e da história do povo de Deus na terra. Esse momento aqui do capítulo 20, do versículo 19 a partir, é o momento que ele marca o mudar das coisas, o mover das águas. Essa aqui, se a gente pudesse colocar num contexto judaico, essa aqui é a travessia do Mar Vermelho, essa aqui é a travessia do Jordão, esse aqui é o dia da queda das muralhas de Jericó, tudo no mesmo dia. Esse aqui é o dia da unção de Davi por Samuel. Esse aqui é o dia que Isaías viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Esse aqui é o dia mais emblemático da igreja. É o dia onde as coisas realmente mudaram para sempre. Glória a Deus. João começa explicando e vai discorrendo o capítulo de número 20, vai dizendo dos outros encontros que Jesus foi tendo depois da ressurreição. Mas no versículo de número 19, a epígrafe dessa parte desse texto fala assim: Jesus aparece aos discípulos. E aqui ele começa marcando que ao cair da tarde daquele dia, era no final do dia, no final do domingo. Para os judeus, o dia começava às 6 horas da tarde e terminava nas 6 horas da tarde do outro dia, ou seja, era do pôr do sol até o próximo pôr do sol. É diferente como a gente conta hoje, por exemplo, da meia-noite à meia-noite, né? O que marcava o início do próximo dia era o início da noite. E ele terminava ao entardecer do outro dia. Então, no finalzinho do domingo aqui. O dia estava para terminar naquele domingo. E aquele domingo tinha sido um domingo de pura emoção. Já desde pela manhã, Maria havia ido até o sepulcro e não encontrado o corpo de Jesus lá. Os discípulos depois correram até lá, receberam mensagem dos anjos também. Jesus já tinha falado com os discípulos no caminho de Emaús e a história, cada um contava um pedaço e todo mundo estava atônito porque o que ia acontecer. Inclusive Jesus já tinha mandado notícia a Pedro que era para ele ir para Galiléia porque ele ia se encontrar com ele lá. Agora, quando a gente olha para o texto, Jesus havia inclusive dado ordem aos discípulos para se encontrar com ele na Galiléia, mas estava todo mundo em Jerusalém ainda com medo dos judeus. Ninguém tinha saído do lugar. A primeira coisa que eu quero dizer para você é que Jesus já te mandou palavra algumas vezes do que você precisava de fazer, e você continua inerte no mesmo lugar. Jesus já chamou a sua atenção uma vez e te deu ordem para o que você precisa de fazer, mas você continua inerte no mesmo lugar. A diferença de Jesus para nós é que quando você manda ordem para alguém, se você está na condição de mandar ordem e a pessoa não segue a sua ordem, você toma às vezes atitudes, não é? Se você, por exemplo, é o patrão da empresa e não seguem a sua ordem, o que você faz? Você substitui o funcionário. Se você é uma autoridade importante, se coloca, por exemplo, no lugar de uma pessoa que tem um cargo importante de decisão, um governador, um rei, né? O mínimo que acontece com um servo que não obedece, você exonera ele do cargo, né? O mínimo. Para não dizer se existe ainda um ato de rebeldia, outras coisas podem acontecer com esse sujeito. Mas aqui a palavra de Deus vai dizer que
Ao cair a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, isso era domingo, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus. Ou seja, eles não só não tinham ido, mas eles estavam como que bunker naquele lugar, como se fosse, talvez trancada a porta nesse sentido aqui, não fosse nem só a tranca, talvez a cômoda segurando a porta, o sofá segurando a porta, talvez arrastaram a geladeira daquela época lá e colocaram na porta, Medo. E o medo deles não era um medo bobo, não era um medo baseado em falsidade, não era um medo de percepção, de perspectiva pessoal, era um medo baseado em realidade, como o meu e o seu é. Quantos de nós aqui hoje, por exemplo, não tem medo de alguma coisa aí acontecer lá fora, onde vão bater na porta da nossa casa e pedir de repente um pedaço de papel que a gente não tem como oferecer? Você está entendendo o que eu estou falando, né? Quantos de nós não tememos, por exemplo, do futuro dos nossos próprios filhos? O que vai ser deles amanhã? Como é que vai fazer quando chegar essa idade, ou esse tempo, ou essa perspectiva? E são medos absolutamente baseados na realidade. Não são medos infundados. No caso dos discípulos aqui, o medo deles era dos romanos, e dos judeus inclusive. Porque eles tinham medo que eles seriam entregues às autoridades do mesmo jeito que Jesus havia sido entregue. E eles haviam observado o fim de Jesus. Ainda que agora já morava no coração deles a esperança da ressurreição, a realidade materializada da ressurreição que eles haviam ouvido falar, ainda no seu coração, pelas notícias serem muito frescas na mente deles, eles ainda temiam, como eu e você. A gente já aprendeu que Jesus é poderoso, nós já tivemos a experiência do frescor da nova vida, mas muitos de nós ainda duvidam para tomar decisões quanto a isso. Temos medo de pular e praticar e viver na perspectiva da fé. É interessante, porque a palavra de Deus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova das coisas que se esperam. Como que uma coisa é um fundamento de uma coisa que não se vê? Certa vez se contava na época um pouquinho antes da Revolução Francesa, é até uma das histórias que corroborou a Revolução Francesa, sobre o rei estar nu. Você lembra dessa história? Diz que um alfaiate lá foi pego pelo rei para fazer uma roupa que nunca ninguém tinha feito, e ele não tinha condição de fazer aquilo, inventou de fazer uma roupa que, na verdade, ele falava assim, uma roupa aqui, rei, que só os inteligentes veem. Só aqueles que são melhores aqui veem, E aí o rei saiu desfilando nu. E o pessoal da corte, porque não queria dar o braço a torcer, uau, e o rei estava nu. O único que teve coragem de falar foi o bobo da corte. Falou assim, gente, o rei está nu. Vocês não estão vendo, não? Porque ele já tinha o papel de todo mundo saber que ele era ignorante. Mas quantas pessoas da vida, elas não percebem que eles estão nus e patentes nas situações, e a única pessoa que pode ajudar eles é Jesus. Só que eles consideram o padrão de Jesus, o caminho que Jesus oferece, a chamada de Jesus, inferior. A ideia, a proposta pessoal, aquilo que é real e palpável. Os discípulos estavam dentro de casa, considerando o convite de Jesus irreal para eles naquele momento. Eles estavam trancados, as portas fechadas. Talvez a conversa entre eles, e provavelmente era isso, Mas Pedro, como é que foi que o anjo falou para você? Não, falou que ele ressuscitou. E Maria falou, mas eu vi ele. Maria, por favor, Maria, será que você viu mesmo, Maria? Talvez um duvidando do outro. Aí chega o pessoal do caminho de Emaús, Cleópas, o seu companheiro. Não, ele andou 11 estádios com a gente. A gente acabou de voltar de Emaús. A gente foi até lá, desde manhã ele estava lá com a gente, foi caminhando o caminho inteiro. Não, tudo bem, mas será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo que está acontecendo? Será que essa mesmo é a realidade da vida? Será que é isso mesmo a nova proposta que foi feita para a gente? Não é então aquilo que a gente estava pensando, não era como ia acontecer, o que é que está acontecendo? E talvez ali eles ponderavam um monte de situações.
Mas no meio de todas as situações que eles ponderavam no coração e na mente deles, uma coisa era fato: eles estavam trancados dentro de casa com medo dos judeus. Você pode pensar um monte de coisa fantástica. Você pode costurar o plano de Deus, daquelas promessas que Deus te fez, de uma maneira tão bonita, pessoal, para você, né? Você faz de um jeito que parece bonito e tal. A gente estava nos lembrando, enquanto o irmão Paulo Gustavo falava aqui, que nessa semana, quando o Paulo Henrique, eu e o Raul estávamos juntos ali na nossa reunião, a gente ficou pasmo de ver como Deus trabalha. A gente fica pensando do jeito que Deus vai resolver as coisas. Não, Deus vai fazer assim, não, e aí Deus vai abrir essa porta, eu tenho certeza que vai ser aqui. Aí Deus abre a porta e você fica, uau, eu não achei que esse movimento era possível. Para mim ia ser uma coisa que Deus ia trazer de volta o Paulo Gustavo aqui, e ele ia se reunir com o filho dele. Não, no dia dos pais ele leva o menino para o Brasil. E você, uau! É como se você ficasse pensando assim, mas esse movimento pode, Jesus? O Senhor podia fazer esse movimento? Estava permitido nas regras do jogo o Senhor fazer esse movimento? Essa aí eu não esperava. Eu não esperava que o menino que ia nascer na manjedoura ia morrer na cruz. Eu não esperava que o mestre da Galileia podia ser perseguido. Eu não esperava que o rei dos judeus podia ser morto, mas muito menos eu esperava que ele podia ressuscitar. Apesar de nós costurarmos os nossos planos, nós ainda ficamos surpresos de como Deus faz as coisas acontecer. E glória a Deus por isso. Porque Deus não cessa de surpreender você e a mim. E Ele não faz de propósito, para surpresa nossa. Ele faz porque nós não conseguimos conceber a grandeza de Deus e o poder de Deus na sua totalidade. Isso foi tão maravilhoso que o versículo de número 19 ainda diz que tudo isso acontecendo, as portas fechadas, eles com medo dos judeus, veio Jesus e se colocou no meio deles. E essa palavra aqui, para ele pôs-se no meio deles, é como se ele houvesse atravessado a parede. A ressurreição, no corpo glorificado que Jesus ressuscitou, teve seu corpo glorificado da ressurreição, as propriedades da matéria do corpo de Jesus, a física da matéria do corpo de Jesus mudou. E agora ele não estava mais preso ao espaço e ao tempo. E ele, como que atravessasse a parede, se coloca no meio deles. E aí você sabe que eu gosto de lembrar daquelas pegadinhas do Silvio Santos que fazia no Brasil, quando o defunto ressuscitava no meio do velório, né? E era um atropelo para tudo quanto é lado, você lembra? E a gente olhava aqui na televisão e ria, né? Porque o defunto que todo mundo achava que estava morto aparece vivo no meio do velório. E eu acredito que o tropé aqui no meio deles foi mais ou menos esse. Porque eles discutiam isso. Mas ver Jesus ressurreto? Mas ver Jesus ereto em pé naquele momento, no meio deles? Ou seja, o que é o medo? Senão a reação normal pelo desconhecido. O que é o medo, senão a expectativa negativa pelo desconhecido? Agora Jesus aparece no meio deles ressurreto. E você, na pele de Pedro, ia pensar o quê? Ih, rapaz. Eu lembro quando, lá na casa de Caifás, eu por 3 vezes... Leva ela lá para mim, por gentileza. Eu lembro lá na casa de Caifás, quando por 3 vezes... Obrigado, filha. Eu neguei ele. Eu lembro quando... A palavra de Deus diz isso, que eles trocaram o olhar ao momento que ele negou. Agora chegou minha vez. Talvez André, Felipe, rapaz, nós sumimos, nós fugimos. Nem o corpo deles sendo crucificado a gente viu. Eles fugiram. Talvez João pensou, falou assim, pelo menos eu fiquei com a mãe dele. Pelo menos eu ajudei em alguma coisa. Mas as palavras de Jesus naquele momento não foi assim, francamente, hein, seu Pedro? Brincadeira, hein? O que eu fui fazer? Arrumar uns discípulos mal acabados igual vocês. As palavras de Jesus não foram essas. As palavras de Jesus não foi assim, tô bem, hein, meu amigo? Quando eu estiver precisando de um amigo, eu já sei onde não escolher, né? As
palavras de Jesus não foram essas. As palavras de Jesus não foram assim: como vocês são pequenos, hein? Como vocês são gentinha, hein? Não foi nem aquela frustração como diversas vezes ele demonstrou em outras vezes, homens de pequena fé. Nem isso foi. As palavras dos lábios de Jesus foi: paz seja convosco. Na multidão dos pensamentos e dos planos que você tem, na multidão das possibilidades que você coloca diante de você, na multidão dos testes que você faz com a vontade de Deus para a sua vida, na multidão dos cenários que você monta para você mesmo, Jesus te fala nessa noite: paz seja convosco. Paz no seu coração, paz para a sua mente, paz para a sua alma, paz para as suas ideias, paz nos seus planos. Glória a Deus. Paz para você. Paz seja convosco. Agora, essa paz aqui é aquela paz que ele fala lá no capítulo 14, versículo 23. A minha paz vos dou, não vos dou ou não vos-la dou como o mundo a dá. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Existem uma série de paz que o mundo viveu. A primeira paz que nós percebemos na história da humanidade é a Pax Romana, onde Roma fez o mundo ficar em paz por causa da imposição do seu poderio bélico. A próxima vez que o mundo viu isso foi durante a Pax Francesa, que a França e a Inglaterra dominaram o mundo e fez o mundo ficar em paz por causa da sua força bélica. Hoje nós estamos vivendo, talvez no final, da Pax Americana, onde os Estados Unidos da América, por causa do seu poderio bélico, faz com que o mundo não entre em guerra. Nós estamos no finalzinho disso aí. Mas Jesus falou para a gente que Ele não dá paz para nós como o mundo a dá. Não dá paz como o sistema dá. A paz dele é diferente. A paz dele, segundo a palavra de Deus diz, excede todo entendimento. Ela vai além do pensamento. Ela vai além das ideias normais da nossa realidade humana. Ela não se resume ao nosso dia a dia e às nossas coisas. Vou te dar um exemplo para isso. Existia uma guerra entre o céu e a terra. A palavra de Deus fala que por causa dos nossos pecados, nós fomos feitos inimigos de Deus e nós estávamos em guerra com o céu. O céu e nós havíamos uma guerra que ninguém podia fazer com que nós ou ganhássemos a guerra ou houvesse um acordo de paz. Ninguém podia fazer o tratado do acordo de paz. Mas quando o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, a palavra de Deus diz lá no livro de Colossenses, que Ele pegou a cédula que nos era contrária nas suas ordenanças, a ofensa que causou guerra entre nós e o céu, Ele pegou ela e cravou na cruz do Calvário e nos deu paz com Deus. A paz que Jesus oferece aqui é a paz do véu rasgado de alto a baixo. É a paz agora que o caminho e o acesso a Deus foi restaurado, que agora todo mundo que se achega ao Senhor, em nome de Jesus, tem um tratado de paz assinado na mão com Deus. Aleluia. Paz seja convosco. É que o caminho agora está aberto. Sabe aqueles pensamentos mais difíceis que você tem para colocar em prática na sua vida? Sabe aquela ideia de objetivo para você alcançar na vida mais alta que você tem, muito mais alta que você tem condição, muito mais alta do que você tem documento, aquilo lá que de verdade é importante, que você quer sua família bem, que você quer ter uma vida boa, que você quer viver com alegria, que você não quer acordar todo dia de manhã com aquela depressão, sabe tudo isso? Então, Jesus assinou um acordo de paz, para que a pessoa que realmente pode te ajudar, o Senhor nosso Deus, te ajude. Antes você dependia do fulano de tal, antes você dependia do medicamento, antes você dependia do congresso, e agora você depende só de Deus, e era só Deus que podia resolver também, e agora que você depende só de Deus, tem uma diferença, agora porque o acordo de paz foi assinado, você tem chance de alcançar aquilo que você espera. Isso é tão maravilhoso, irmãos, porque remete a gente lá no livro de Jeremias. Jeremias passa o livro inteiro dele, falando: olha gente, vai vir um juízo. Olha gente, o negócio está ruim para o lado de vocês. Olha gente, vocês vão se dar mal. Olha, tem uma parte que ele fala assim: e não diga a vocês aí, templo do Senhor é esse.
Templo do Senhor é esse? Como se batesse no peito e dissesse assim: não, a gente vai para a igreja todo domingo. Não, a gente tem religião. Não, a gente vem aqui diante aqui do templo e faz os nossos sacrifícios. Não adianta falar isso aí não. E ainda ele faz uma pergunta: vai lá em Siló, ver o que eu fiz com o tabernáculo lá. Vai lá. Vai ver o que aconteceu com a religião na história da humanidade. Nenhuma religião garantiu nada para ninguém. Ele faz a pergunta e faz o convite para que a gente checasse. Durante todo o livro, existe vez após vez que Jeremias vai falando assim: ó, vocês estão acabados, não tem chance para vocês. Vocês estão no sal, Nabucodonosor vai vir aqui e vai acabar com tudo. Só que quando acontece de verdade que eles estão no exílio, lá no capítulo 29, Jeremias manda uma carta: ó, é o seguinte, eu queria dizer para vocês, que Deus está mandando dizer, que foi Ele que mandou vocês para ir. Eu quero dizer para vocês que quem mandou vocês aí para o exílio foi Deus. E Ele mandou aí para vocês para que vocês passem 70 anos aí e vocês sejam ajudados por Deus. E aí o versículo de número 11 que eu e você gosta. Porque bem eu sei o pensamento que tem a respeito de vós. Pensamentos de paz e não de morte, para dar para você o fim que você espera. Sabe aquela expectativa de vida que você tem? Sabe aquela vontade que você tem de as coisas dar certo para você? Ninguém quer mais isso para você do que Deus. E Deus quer tanto isso para você, que Ele mandou o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário, para que você alcançasse uma paz que não tem entendimento, uma paz que não tem tamanho. Paz seja convosco, é o convite de Jesus. E depois de dizer isso a eles, versículo de número 20, Ele mostrou as mãos e o lado. Ele falou assim: olha, está aqui o motivo da paz a ver com vocês. O sacrifício que foi feito na cruz do Calvário. A nossa paz não está baseada num desejo. Oh, aleluia. A nossa paz não está baseada numa vontade. A nossa paz não está baseada numa promessa futura. A nossa paz está baseada numa realidade de que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados e ao terceiro dia ressuscitou, para dar garantia para mim e para você que a paz é uma realidade para nós. Você não tem motivos para viver desesperado por nada. Você não tem motivos para viver se queixando por nada. Você não tem motivos para levantar em desespero nenhum dia da sua vida. A paz que o Senhor pagou na cruz do Calvário, ela é garantia de uma vitória e uma certeza para você, para a glória do nome de Jesus. Ainda que você passe por momentos de pensar que você não vai conseguir, ainda que você passe por momentos de aparente derrota, você está no caminho do céu, porque Jesus comprou isso para a glória do seu nome. Agora, aqui está a beleza desses discípulos, e eu gostaria que você traduzisse talvez nessa noite essa beleza para o seu coração também, porque aqui no versículo de número 20 ainda está escrito assim: alegraram-se, portanto. E essa expressão é muito importante na Bíblia, portanto. Portanto, significa que tem uma motivação anterior a essa. Eles viram as mãos de Jesus e o lado de Jesus que havia sido atravessado, e portanto, por causa disso, eles se alegraram. Glória. Olha que beleza dos discípulos naquele tempo. Não foi que eles chegaram no culto à noite e o pastor estava falando assim: olha, hoje tem chave de carro, tem chave de casa, tem green car voando do púlpito. Não. Olha, hoje tem aí maleta de $1 milhão voando na igreja, eu estou vendo aí chegando um anjo com uma chave para te entregar. Não. Sabe, não foi portanto porque havia anjos voando e todo mundo estava sendo curado e batizado com o Espírito Santo. Não, não foi isso. Eles viram que aquele que estava diante deles era aquele que havia sido morto, agora ressurreto. Eles viram que o sacrifício da cruz do Calvário valeu. Eles tiveram certeza absoluta que a sua vida agora podia ter um acesso de paz, e aquilo alegrou a alma dele. Eles olharam o lado e as mãos de Jesus e perceberam que agora havia pagamento para os seus pecados, e se alegraram por isso. Era suficiente para a igreja.
Era suficiente para aqueles homens e mulheres essa realidade. Era suficiente para eles saberem que agora, por conta do pagamento dos seus pecados, todas as coisas eram possíveis. É por isso que eu gosto que Paulo fala lá em Romanos: olha, se nem mesmo ao seu próprio filho poupou, não vos dará também todas as coisas? Olha o limite, olha até onde chegou o amor de Jesus pela nossa alma. Você acha que alguma coisa ele vai ficar devendo nesse relacionamento? Você acha que tem alguma área da vida que ele não pode proteger? Você acha que ele não pode te livrar da cadeia da imigração? Você acha que ele não pode te livrar do socorro do medicamento? Você acha que ele não pode te livrar da cirurgia? Você acha que ele não pode te livrar da enfermidade? Você acha que ele não pode te livrar da depressão, das emoções? Nem o seu próprio filho poupou. Os discípulos olharam aquilo e se alegraram. Eles ficaram felizes com isso. Se alegraram os discípulos por verem o Senhor. E aqui essa expressão aparece com o S maiúsculo. Eles se alegraram por verem o Senhor. Era o Senhor que estava na frente deles. Era o Senhor que havia aparecido para eles. Aquilo trouxe alegria para o coração. Versículo de número 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez. Jesus não quer que você fique confundido com as emoções, não. Ele vai repetir para você. Estava todo mundo emocionado dentro da casa. Estava aquele apavoro. O pessoal começou a se alegrar. E você sabe que existe uma regra na psicologia que diz o seguinte: você não pode tomar decisões de duas maneiras na sua vida. Nem muito triste, nem muito alegre. Se você estiver muito triste, não tome decisões. Se você estiver muito alegre, também não tome decisões. Os discípulos estavam muito alegres aqui. Estavam muito tristes e ficou muito alegre ao mesmo tempo. As emoções estavam bagunçadas. Imagina, irmão, uma mudança de status emocional. O pior dia da vida se torna o melhor. O pior momento da história dele se torna o melhor momento. Um estalar de dedo. Quando achou que tudo tinha acabado, foi um recomeço apoteótico. Aí Jesus, para ter certeza que você não esquecesse, ter certeza que as suas emoções não te confundissem, ele disse assim: olha, é o seguinte... Disse-lhe, pois, outra vez o Senhor: paz seja convosco. Tenha certeza disso, a paz é com você. Não é porque você está muito feliz ou porque você é muito triste que a paz deixou de estar com você. Não é porque as circunstâncias da sua vida, a crise é alta ou baixa, que a paz deixou de estar com você. Não é porque a pressão das coisas lá fora é maior ou menor que a paz deixou de estar com você. Paz seja convosco. E aqui o detalhe, eu começo a terminar a nossa mensagem. Estou começando a terminar. Eu termino 5 vezes, então essa aqui é a primeira. E aqui está a coisa linda que o Senhor colocou. Esse é o cerne da nossa mensagem nessa noite. Disse-lhe, pois, outra vez Jesus: Pai seja convosco. E aí ele diz assim: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Jesus está dizendo o seguinte: olha, o cerne de todo esse momento aqui, a razão de toda essa alegria, a motivação para essa paz e o objetivo que essa paz abunde no seu coração, que ela domine a sua mente e a sua alma, é porque eu tenho um propósito para você. E o propósito que eu tenho para você é semelhante, é idêntico ao que o Pai tinha para mim quando Ele me mandou aqui. Porque olha a comparação que Jesus faz. Assim como, da mesma maneira que, com o mesmo tipo, a semelhança do mesmo propósito, assim como o Pai me enviou. E aí para um minuto, como é que o Pai enviou Jesus? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Pai me enviou para fazer essas obras. Jesus falou várias vezes: eu só faço aquilo que o meu Pai enviou para fazer.
Eu só faço aquilo que o meu Pai faz. Aí Jesus está fazendo essa comparação maravilhosa. Assim como o Pai me enviou, eu trouxe você até aqui, até esse momento, para eu enviar você. E aqui mora a maior alegria da nossa vida. Sabe por que às vezes a gente não consegue experimentar essa paz? Hoje, by the way, é o nosso Friends Forever, né? E nós ouvimos 2 testemunhos hoje muito abençoados, da irmã Sueli e do nosso querido irmão Paulo Gustavo. E no testemunho do nosso irmão Paulo Gustavo, e muito implícito também da irmã Sueli, nós percebemos o trabalho da igreja acontecendo com uns com os outros. O envio do Pai para as nossas vidas. E aí você pergunta, né? Como é que essas pessoas conseguem ter paz na vida, tendo uma vida tão contrária? Tendo circunstâncias que para a gente são tão óbvias que são complicadas. É porque elas estão cumprindo o ID de Jesus. E quando elas cumprem a vontade de Jesus, adivinha o que acontece? Paz seja convosco. Aleluia. Glória a Deus. A vida pode estar contrária em um monte de área, mas se está cumprindo aquilo que Jesus mandou, a paz é convosco. A paz te acompanha. Lá no capítulo 28 do livro de Mateus, é uma das passagens também favoritas minha. É o último momento de Jesus com os discípulos. É concomitante a Atos capítulo número 1. Lembra quando eles se reúnem na Galileia e Jesus vai assentar os céus? Diz que todos os discípulos descem lá. Então aí já não são mais os 12 só. Não era aquele pessoal que estava na casa. É todo mundo que era discípulo de Jesus. Lá no livro lá na primeira carta de Coríntios, vai falar que eram 500 pessoas. Se reúnem na Galileia para ver Jesus ressurreto. E diz que alguns discípulos chegaram diante de Jesus e adoraram, mas alguns duvidaram. Alguns falaram assim, não, é isso aqui mesmo, não tem... E outros falam, será? Será? Será que isso aqui não é um holograma? Naquela época. Será que isso aqui não é uma visão? Alguns adoraram, outros já tinham certeza que era Jesus e que ele era o Senhor, mas uns, será? Mas Jesus não falou assim, ó, só o pessoal que adora aqui, vem cá, vem desse lado aqui, agora fala, não, falou para todo mundo. Ele se dirigiu a todos os discípulos e falou assim, todo o poder o Pai me deu no céu e na terra. Ele não disse assim, algum poder o Pai me deu. Ele não disse assim, uma parte de poder me foi dado no céu e na terra. Ele falou, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Isso significa que não tem nada que não seja questão de Jesus. Depois de dizer isso, ele falou assim, portanto, ide por todo mundo, pregando o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, ensinando as palavras que eu vos falei, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí ele fala aquela frase que a gente gosta tanto, né? E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas espera aí, e eis que estou convosco, como assim? Se você estiver indo, pregando o evangelho, para que as pessoas sejam discipuladas e batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estou convosco. O acompanhamento da paz de Jesus é de acordo com a nossa junção com o propósito. Tem muita gente aí hoje pregando autoajuda, falando que é Bíblia. Tem muita gente aí hoje convidando as pessoas para fazer parte do clube daquela igreja ou daquela comunidade local, onde as pessoas se tratam muito bem, mas não falam do padrão de Jesus. Graças a Deus, porque você e eu nessa noite podemos nos aproximar da palavra de Deus e perceber que a realidade da nossa vida é que nós temos paz com Deus e fomos comprados pelo Senhor, para que assim como Deus enviou a Jesus, nós sejamos enviados a Ele por todo o mundo, para a glória do nome de Jesus. E aí, terminando pela segunda vez, o versículo de número 22, Jesus dá para a gente mais uma chave dentro desse envio que o Pai faz. Ele fala assim, e havendo dito isso, o quê? Assim como o Pai vos enviou, eu vos envio a vós. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Vocês não vão estar sozinhos nessa. Vocês vão ter o Espírito Santo de Deus morando em vocês. Amém. Recebei o Espírito Santo. Jesus envia hoje você com uma ferramenta que você jamais podia imaginar que você tivesse dentro de você. Ele envia você cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Com poder e autoridade do céu na terra.
com poder e autoridade de Deus, para fazer os sinais que Jesus fez. Eu vou repetir para você. Você vai fazer os sinais que Jesus fez. Jesus vai usar as suas mãos para fazer os sinais que ele fez na terra. Faça assim com a sua mão. Faça assim com ela. Está vendo essa mão sua aí? Olha para a sua mão. Olha assim para a sua mão. Essa mão aí, na sua frente, ela vai ser mãos que Jesus vai usar para curar pessoas, para libertar enfermos, para libertar endemoniados, para libertar cativos. Essas mãos aí Jesus enviou. Por mais inconcebível que seja para você, sentado na sua cadeira pensando, você, pastor, muito bonita a mensagem, mas eu não. Você. Porque Pedro também falava, eu não. João, meu Deus do céu, João, gente. Senhor, manda fogo do céu naquela cidade. João, o apóstolo do amor. Paulo, meu Deus do céu, mata crente, eu quero que crente morre. Depois aparece lá, eu fui perseguidor da igreja, mas hoje Jesus mudou minha vida. Eu recebi o Pai seja convosco e fui enviado por Ele, assim como o Pai o enviou, cheio do Espírito Santo. Versículo de número 22 ainda. 23 agora. Olha só que coisa maravilhosa. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes de retiverdes, são retidos. Na sua versão está escrito assim: a quem você perdoar os pecados serão perdoados, de quem você retiver serão retidos. Será que Jesus deu autoridade para mim e para você reter pecado dos outros? Sério mesmo? A igreja tem essa autoridade? Os discípulos tinham autoridade de perdoar pecado e de reter pecado. Eu e você ainda tem, sabe quanto? Quando você se cala e não prega o evangelho para alguém, você está retendo os pecados dela. Quando você encontra alguém e não fala para ele de Jesus, e não fala que há perdão para os seus pecados, é como se você dissesse assim: você vai ficar com os seus pecados, você não vai se livrar deles não. Porque você não dá para ele a saída dos pecados, você não apresenta o perdão, você está retendo os pecados da pessoa. Você entende que a nossa autoridade na terra e a nossa motivação por estar aqui nessa noite é muito maior do que vir receber alguma coisa para nós? Deus está entregando poder na sua mão hoje para você ser testemunha e ser enviado de Jesus na terra. Você tem autoridade para isso, para chegar em alguém, colocar a mão sobre ele e falar assim: escuta, isso está doendo no seu coração, confessa diante de Jesus aqui, eu vou orar por você, você vai ser perdoado. Você como crente. Não é o pastor e o padre que chega e você se confessa, não. É uma autoridade da igreja, dada à igreja, para perdoar pecado. Para perdoar o pecado das pessoas. Quanta gente você olha assim e fala assim: meu Deus do céu, essa pessoa é uma treva, mas você nunca falou de Jesus para ela, para que os pecados dela sejam perdoados. Outras pessoas que falam assim: eu queria tanto levar essa pessoa na igreja, mas você nunca contou para ela que a gente se reúne na igreja porque Jesus perdoa pecado. Nenhum outro tira a culpa do pecado senão Jesus. Nenhum outro tira a culpa da dor, da mágoa, do ressentimento, da pressão da vida, a não ser Jesus. Tem gente hoje aí em casa recorrendo à maconha, à cocaína, à bebida para tirar a dor do pecado. E você fala assim: pobrezinho, que dificuldade. Mas você continua retendo os pecados dele sem contar de Jesus. Mas você continua retendo a vida dele na perdição, sem falar para ela de Jesus, sem falar para ele de Jesus. Nosso tema do culto do Friends Forever é pessoas que nós queremos viver para sempre com elas na eternidade. Mas o único jeito disso acontecer é se nós pararmos pararmos de segurar as pessoas no pecado, retendo o pecado delas nelas. A única maneira das pessoas encontrarem é se nós pregarmos o Evangelho. Porque assim como o Pai enviou a Jesus, Jesus nos envia ao mundo para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Me ajuda, filha, para a gente orar. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Isso saltou na minha alma.
Nessa tarde, enquanto eu li a palavra de Deus, isso aqui saltou na minha alma, essa expressão: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Do mesmo jeito, na mesma categoria, para o mesmo propósito. Eu conheço pessoas que têm uma condição e um acesso que são extraordinários. Esse tempo atrás eu conheci um ator de Hollywood muito famoso, fez muitos filmes. As crianças nossas fazem jiu-jitsu lá junto com o filho dele, e ele virou meu amigão. A gente conversa, ele dá risada, ele me fala a pergunta da igreja. Já convidei ele para estar aqui, qualquer dia ele vem. E aí de vez em quando estou conversando com ele, falei assim: e aí, o que você está fazendo? Ah não, eu terminei de gravar com o Al Pacino e semana que vem eu vou gravar com o Brad Pitt. Você lembra dos nomes? Fala assim: uau, cara. Na outra semana seguinte, uma outra senhora que vai lá, que é mãe de alguns filhos, estava falando para mim que na semana retrasada ela havia ido num fundraising, num negócio de dinheiro, levantar dinheiro com um dos candidatos a presidente, Robert Kennedy Jr., mostrou a foto com ele. Você falou assim: ah, uau, essa pessoa tem acesso a essa pessoa. Que extraordinário! Você conhece o outro que trabalha junto com o Elon Musk, né? O outro trabalha perto do Zuckerberg. E você vai conhecendo pessoas que têm acesso de gente extraordinária, né? Há pouco tempo atrás, aqui na nossa igreja, congregava uma irmã que era babá da filha do T.D. Jakes. Você fala: uau, gente de acesso, gente importante. Mas eu quero que você pare para pensar que nessa noite Jesus falou o seguinte para você: que assim como Deus enviou Jesus, Jesus enviou você. Quer dizer que se alguém aqui na terra quiser conhecer Jesus e o plano de Deus para a vida dela, ele pode falar com você. Com você. Você tem condição de falar em nome de Jesus, mas não se por em nome de Jesus, não, mas no nome. Você falando as coisas da palavra de Deus é Jesus falando, porque assim como o Pai enviou a Jesus, Ele enviou você. Você percebeu como você cresceu na vida de repente? Como de repente você acessou coisas que você jamais podia imaginar, um padrão que você jamais podia imaginar de tamanho. E aí amanhã vão chegar para Jesus e vão falar assim na oração deles: Jesus, obrigado por ter enviado o Raudinei. Jesus, obrigado por ter enviado o Bruno aqui, Jesus. Jesus, obrigado por ter enviado a Ana. Jesus, obrigado por ter enviado a Miriam. Obrigado, Jesus, por ter enviado ele aqui para me abençoar. Vão falar para Jesus: obrigado porque você apareceu. Às vezes eu já recebi e já ouvi do meu chefe me falando assim: ó, o fulano veio aqui, rapaz, e agradeceu que você me representou lá. Agora já pensou? Chegar no céu e ouvir assim: entra, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, no muito te colocarei. A nossa vida tem valor, porque Jesus morreu por nós e nos enviou para representá-lo em nome do Senhor Jesus Cristo. É por isso que eu gosto de cantar aquele Nos Seus Olhos Revelam Que Eu, e eu quero que você se levante, eu quero orar por você. Se Deus tocou no seu coração nessa noite, onde você está aí mesmo? Eu quero que você se ofereça a Jesus hoje, para ser um representante mais legítimo dele. É como se, sabe, para mim, na minha cabeça hoje, na minha mente, é como se a gente fizesse hoje aquela reunião, sabe, Raul, da empresa, e a gente viesse hoje falar dos princípios da nossa companhia. Aí alguém hoje veio falar dos princípios da nossa companhia e de quem nós somos. E aí o convite do palestrante é o seguinte: você quer ser um verdadeiro embaixador da nossa companhia? E aí a pessoa, aquela empresa que ele trabalha, ele toma um amor por ela e agora ele defende. Ele é o primeiro a chegar no horário, ele é o primeiro a falar dos benefícios de trabalhar para lá. Mas nessa noite é muito melhor do que isso. Nessa noite nós ouvimos que o nosso Pai, assim como enviou o nosso irmão mais velho, quer usar a nossa vida para Ele também. É por isso que os seus olhos revelam que eu nada posso esconder. Ouça esse hino e vamos orar. Seus olhos revelam que eu
nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, tudo tu podes ver, muito dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade, quem leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Você sabe que Jesus falou com você hoje. Eu vou orar por você. E nessa semana você vai vir conversar comigo. E nós vamos conversar sobre isso que aconteceu aqui hoje à noite. E você vai assinar um package diferente dessa história sua de ser crente em nome de Jesus. Senhor, obrigado, Pai, pela tua bondade, amor e misericórdia, Senhor. Obrigado, Senhor, Pai, por esse tempo, Senhor, Pai, de estar na tua presença, Senhor, de ouvir a tua palavra, Senhor, Pai, e de poder mergulhar na tua paz, ó Senhor, a tua paz que excede o entendimento, Senhor, Pai, a tua paz, ó Senhor, Pai, que excede, Senhor, Pai, as muitas e diferentes, ó Senhor, Pai, questionamentos da vida. Hoje, Senhor, Pai, nós mergulhamos no mar da tua paz e recebemos de ti, Senhor, Pai, mesa preparada no deserto para desfrutar, Senhor, Pai, das tuas coisas, ó Pai. Faz a tua vontade no nosso meio, Senhor. Levanta aqui, Senhor, um batalhão de crentes para viver para ti, Senhor. Cumpre o teu querer na nossa vida e nós te daremos para sempre a honra, a glória e o louvor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, e o povo de Deus diz com alegria, amém. Dê um abraço ao irmão que está ao seu lado e glorifique o nome de Jesus com ele.